Olá, paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos à nossa terceira lição, que tem por título Jesus vai ao templo. Vamos iniciar orando, agradecendo a Deus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais esta oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, Senhor, reunidos para aprendermos da tua palavra, seja em cada lar, em cada vida, em cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. A nossa lição de hoje encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 2, do verso 13 ao 22, e o nosso versículo-chave que a Bíblia diz é: Ó Senhor Deus, quem tem o direito de morar no teu templo? Quem pode viver no teu monte santo? É o Salmos 15 e 1, tá? Então, essa lição de hoje, a gente vai aprender, vai falar um pouquinho sobre o templo, quando Jesus vai ao templo. Na realidade, hoje, o templo, o que é o templo? A gente sabe que o templo hoje somos nós, é o nosso corpo, né? E Deus habita em nós. Sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em nós. Só que assim, para que ele habite em nós, nós temos que ter a comunhão plena com o Senhor, procurar fazer a vontade do Senhor, né? E o que acontece? Além desse templo, nós temos o nosso ambiente, onde nós cultuamos a Deus, que é um lugar muito especial também, que nós devemos ter respeito. Essa lição vai basear justamente nisso, quando Jesus vai ao templo, vai frisar muito sobre esse assunto, né? Que esse respeito, esse cuidado com as coisas de Deus. E na época de Jesus não era diferente, porque em Jerusalém, o templo lá era um local era o centro de vida de fé, né, do povo hebreu. E ele foi construído na época por Salomão, né, que era o filho de Davi. E devido às guerras que aconteceram, ele acabou sendo destruído. E ele foi reconstruído novamente na época de Cristo por Herodes. E o que acontece? Esse calendário, desse povo hebreu, dos judeus, eles comemoravam, né? Eles pegavam essas épocas nas festas religiosas, que era a Páscoa, a festa das primícias, os pães asmos, e era um local, assim, uma época que eles tinham os seus costumes de fazer as suas ofertas. E essa história na qual a gente hoje, com o Evangelho de João, que João descreve, ele fala muito sobre isso. Ele vai exatamente enfatizar sobre isso, que foi esse ocorrido de quando Jesus vai ao templo, quando estava perto da Páscoa, né? E perto da Páscoa, o que acontecia? Eles iam até o templo, levavam seus sacrifícios, animais, cereais, as primícias, até as ofertas mesmo de dízimos. Era a época que eles iam no templo de Jerusalém para poder oferecer. Na parte 1 já da lição, fala que o comércio no templo. O que era esse comércio? O templo, ele era ministrado pelos sacerdotes. Esses sacerdotes, eles eram purificados, né? Eles eram escalados e só eles poderiam entrar no templo. É que nem eu contei na primeira história, não sei se vocês se lembram, que quando Zacarias vai até o templo para oferecer a oferta, ele poderia, porque ele era escalado, ele era sacerdote, ele tinha o direito de poder entrar. Então, da mesma forma, esses sacerdotes, eles eram saduceus, né, que era um grande grupo, representavam um grande grupo da sociedade judaica, e eles eram tipo purificados, então só eles poderiam entrar para estar oferecendo a oferta. E lá dentro existiam duas partes, que era o lugar santo dos santos, né, e o lugar santo. O lugar santo foi o lugar onde Zacarias foi oferecer a oferta, que tinha o lugar do incenso, né? E o Santo dos Santos era onde a Arca da Aliança havia sido colocada. Só que com o passar do tempo, devido às guerras, coisas que aconteceram, só ficou esse lugar sendo protegido por um véu, né? E ali era guardada algumas mercadorias de guerra, né? E em volta desse templo tinha os lugares dos pátios também. Os pátios que era reservado para onde funcionava algumas partes lá dos judeus, né? E uma das partes onde aconteceu a história foi no pátio dos gentios, que narra a história onde Jesus vai ter
essa intervenção que fala que ele vai ao templo, é onde começa a história. E nesse pátio dos gentios tinha esses mercados, né? Acontecia como se fosse um mercado e algumas práticas contrárias à lei de Deus. E uma dessas era a venda de animais. O que que eles faziam? As pessoas levavam seus animais para oferta, né? Para fazer o sacrifício a Deus. Só que quando chegava lá, se eles olhassem e fossem reprovados, eles teriam que trocar, comprar outro animal lá nesse templo, né? Para poder fazer o seu sacrifício. A outra parte é a troca das moedas. Existia vários tipos de moedas, judaica, né, romana, grego, né, de acordo com os lugares, só que eles tinham a moeda própria, então quando chegava lá também tinha que ter essa troca de moeda, para poder fazer a oferta, né, oferecer em valores, espécies. A outra é comércio com lucro com o sagrado, né, e o que acontece essa aqui? Embora já houvesse, fosse legal, o governo liberasse essa comercialização, essa troca de moeda e esses animais que eram oferecidos, ele acabava tendo uma certa exploração com essas pessoas, porque, como assim? Eles acabavam explorando nessa troca de fazer esse câmbio de converter para as pessoas esse lucro, então eles acabavam sendo explorando o comerciante. E a outra parte que tem é a parte D que fala que é a desonra ao templo, né? Por quê? Porque todos os arredores do templo que tinham animais, acabava sendo um lugar sujo. Então, assim, as pessoas que iam para adorar, para servir a Deus no templo, ficavam numa situação constrangedora. Imagina você chegar no lugar de adoração, tá aquela bagunça de comércio, aquela feira, as pessoas falando, e fora o cheiro, né? Porque onde os animais ficavam, então isso acabava desagradando a vontade de Deus, né? A mesma coisa a gente na igreja, a gente ir servir a Deus, cultuar e estar num ambiente desagradável. Então isso acabava sendo prejudicial para as pessoas, né? A autoridade de Jesus, aqui começa. Essa parte que fala quando Jesus vai ao templo, né? Que ele demonstra a autoridade dele, porque ele sempre frequentava, desde pequeno, ele sempre tinha o costume de ir ao templo. E antes da Páscoa, logo no início do seu ministério, essa é a primeira vez em que ele chega, né? Aí ao entrar, ele fica chateado, ele fica se revolta com a situação desse comércio e ele expulsa os animais, os comerciantes, tudo que tem dentro do templo e faz com que o purifique, o templo fica purificado. E ele fala que lá, e essa parte onde Jesus purifica, tem em Salmos, né, que é o Salmos 69, 9, que fala, ele retrata isso, e eles falam, os judeus falam para ele, por que, com que autoridade ele faz isso? E ele fala que ali é uma casa de oração, que ali tinha que ter reverência na casa de Deus, né? E os judeus vão e pedem um sinal para que ele provasse sua autoridade, porque uma pessoa chegar para ir destruindo tudo, né? E ao invés dele realizar um milagre, ele anuncia uma palavra profética, né? Aí Jesus responde se eles derrubassem esse templo dentro de 3 dias ele reergueria, né? E eles não compreenderam. Eles não compreenderam, os judeus não compreenderam o que Jesus estava dizendo, mas ele anunciava o seu poder e a sua autoridade, que ao terceiro dia, né, após a sua morte, ele ressuscitaria. Então ele já estava lançando uma palavra profética. Então, por fim, para finalizar o último tópico, esta é uma casa de oração, né? Que o templo ele tinha o seu propósito. Os sacerdotes intercedia pelos pais, pelos filhos, né? Pelo povo, né? E os pais oravam pelos seus filhos. E lá os meninos, as crianças, quando nasciam, elas eram consagradas e quando elas cresciam, elas iam até lá para serem instruídos pelos mestres. E povos vinham de todos os lugares para poder, durante as épocas das festas que ocorriam, né? Eles vinham para poder vir oferecer o seu sacrifício, agradecimento a Deus. Então, assim, desse propósito, com tudo, de ser uma casa de oração,
Jesus deixa bem claro que nessa parte dele purificar o templo, ele restabelece o senso de propósito. O que é o senso do propósito do templo? Das pessoas terem consciência, né? Os sacerdotes, o povo, de que era uma casa de oração, que não era para ser um lugar de comércio, que era para ser um lugar de adorar, de um propósito de chegar, de fazer o seu culto de adoração a Deus, não de comercializar. Então, que essa palavra fique gravada no nosso coração, que nós também venhamos aprender a cada dia o quão importante é termos a nossa casa de oração para consagrarmos as nossas vidas ao Senhor, não só dentro da igreja, né, dentro dos nossos lares, a nossa vida de forma geral, mas a partir do momento em que temos a oportunidade de estar na casa do Senhor, que nós possamos respeitar, assim como o Senhor ensinou, assim como é o propósito do Senhor Jesus, né? Que venhamos fazer da casa do Senhor uma casa de respeito, de oração. E não só a casa do Senhor, que nós venhamos também a cada dia procurar ter em santidade o nosso corpo, para oferecermos, estarmos em comunhão perfeita com o Senhor Jesus. Que essa palavra fique gravada no coração de vocês. E eu agradeço a todos que puderam ter a oportunidade de estar mais esta aula conosco, e que Deus abençoe a vida de cada um.